Alguma vez já passou pela cabeça o que realmente acontece com aquela pequena amostra de tecido, sabe? Depois que ela é coletada num consultório, ela simplesmente some dentro de um laboratório e dias depois um diagnóstico aparece. Mas afinal, qual é a jornada secreta que acontece nesse meio tempo? Pois é, essa é a grande pergunta. Hoje, a gente vai embarcar numa viagem microscópica, seguindo essa mostrinha passo a passo para descobrir como ela se transforma de um simples fragmento de tecido em uma resposta que pode literalmente salvar vidas. Bom, tudo começa na biópsia, na coleta do tecido, mas a aventura de verdade acontece no laboratório, num processo chamado histopatologia. Essa análise microscópica olha o método mais confiável que existe para diagnosticar um monte de doenças, desde definir o tipo e o estágio de um câncer até sacar se está rolando rejeição num transplante de órgão. Isso nos leva à primeira parte dessa história, uma amostra que salva vidas. E olha, não é exagero. Essa pequena amostra carrega um peso enorme e a precisão de cada passo a seguir é fundamental. A partir do momento em que ela é removida, começa uma verdadeira corrida contra o tempo. Exato. Assim que o tecido é separado do corpo, ele fica totalmente vulnerável. Sem oxigênio, sem nutrientes, as células dele começam um processo natural e super rápido de degradação. O primeiro desafio do laboratório é parar esse relógio. E o nome desse inimigo é autólise. Basicamente, as enzimas que existem dentro de cada célula, que antes mantinham tudo funcionando, agora começam a desmontar a própria célula. É como se um botão de autodestruição fosse ativado. A corrida é para preservar tudo exatamente como estava dentro do corpo. O que nos leva, então, à nossa segunda sessão, preservando o momento. Como é que os cientistas vencem essa corrida contra a degradação? A resposta está no primeiro e talvez mais importante passo de todos, a fixação. Essa é a melhor analogia que existe. A fixação é exatamente isso, um pause biológico. O objetivo é parar completamente o metabolismo e a decomposição, tirando uma foto química do tecido naquele exato instante, antes que a autólise apague qualquer pista importante. E aqui a gente vê o impacto disso. Olha só a diferença. Na esquerda, o tecido sem tratamento. Ele parece frágil, já perdendo a forma. Agora, na direita, depois da fixação, ele está firme, a estrutura está intacta, prontinho para as próximas etapas. A diferença é gritante e, claro, essencial. Então, resumindo a ópera, a fixação faz tudo isso. Para a autólise, impede que bactérias estraguem a amostra, deixa o tecido mais rígido para facilitar o manuseio e, o mais crucial, preserva as estruturas dentro das células para que o patologista consiga analisar tudo depois. Chegamos à terceira parte, do tecido ao bloco de cera. Ok, o tecido está perfeitamente preservado. Mas agora surge um outro desafio. Como é que se prepara esse material, que ainda é mole, para ser cortado em fatias finíssimas? Pensem um pouco. O tecido, mesmo fixado, ainda é macio, cheio de água. Tentar cortar isso em fatias microscópicas seria como, sei lá, tentar fatiar uma gelatina com uma navalha. É impossível sem uma preparação certa. E é aí que entra o processamento do tecido. E esse esquema mostra direitinho o roteiro da próxima fase. A amostra vai passar por uma série de banhos químicos, cada um com um propósito super específico, para transformar aquele pedaço mole de tecido em algo que possa ser fatiado com uma precisão incrível. O processo é super metódico. Primeiro, a desidratação. Vários banhos de álcool, cada vez mais concentrado, vão tirando a água aos pouquinhos. Depois vem a clarificação, onde o xilol entra no lugar do álcool. E, por fim, a impregnação. A parafina quente entra em todos os espacinhos que antes eram ocupados pela água. A etapa final aqui é a chamada inclusão. O tecido, agora encharcado de parafina, vai para um molde, a gente coloca mais parafina e tudo é resfriado. O resultado é um bloco sólido, tipo uma vela. A lógica é a mesma de colocar uma fruta dentro da gelatina para conseguir fatiar ela perfeitamente, sabe? E agora a gente entra na quarta sessão, fatiando e colorindo. Com o nosso bloquinho de cera pronto, chegamos na fase que é talvez a mais delicada e quase artística de todo o processo. Esse equipamento aí é o micrótomo. Pensa num fatiador de frios, mas com uma precisão absurda. Ele segura o bloco de parafina e passa ele por uma lâmina extremamente afiada, cortando fitas finíssimas de tecido e cera. Cada fatia é um corte transversal perfeito da amostra original. E para ter uma ideia da precisão, a gente está falando de 3 a 5 micrômetros. Isso é umas 10 vezes mais fino que um fio de cabelo. É tão, mas tão fino,
que a luz do microscópio consegue atravessar a fatia, que é exatamente o que a gente precisa. Só que aí vem um problema. A fatia de tecido é basicamente transparente. As diferentes partes da célula não têm cor. Para a gente conseguir enxergar o núcleo, o citoplasma e as outras estruturas, precisa dar uma corzinha a elas. É hora de colorir. A técnica mais comum para isso é a de hematoxilina e eosina, ou simplesmente HIE. Funciona como um código de cores. A hematoxilina tem afinidade com as partes ácidas da célula, tipo o núcleo, e pinta tudo de azul ou roxo. Já a eosina, que é um corante ácido, gosta mais das partes básicas, como o citoplasma, e pinta elas de rosa ou laranja. E assim, a gente chega na nossa última sessão, a história em uma lâmina. Finalmente, depois de toda essa jornada super cuidadosa, chegamos ao momento da verdade, a análise. E aqui está o resultado final de todo esse trabalho. O que antes era só um pedacinho de tecido, agora é um micro-universo vibrante numa lâmina de vidro, onde cada cor, cada forma tem um significado. Agora entra em cena o patologista, que é um médico especialista em interpretar essas imagens. Ele vai examinar essa lâmina no microscópio e, com todo o treinamento que tem, vai reconhecer os padrões normais do tecido e identificar qualquer alteração, por menor que seja, que indique uma doença. E o que essa história revela, nossa, é de uma importância vital. Uma única lâmina pode diferenciar um tumor benigno de um maligno, pode dizer o tipo exato e o estágio de um câncer, mostrar se um órgão transplantado está sendo rejeitado ou até identificar infecções e outros danos nas células. E assim a jornada se completa. De uma biópsia a um bloco de cera, a uma fatia mais fina que um fio de cabelo, e finalmente a um universo colorido numa lâmina. É um processo que acontece nos bastidores, mas que é absolutamente essencial para a medicina moderna. E fica a pergunta, né? Se hoje a gente aprende tanto com um pequeno grupo de células, o que o futuro da tecnologia vai permitir que a gente descubra a partir de uma única célula? A jornada, com certeza, continua.